e vamos iniciar a leitura para o culto dessa noite, culto de libertação. Abra a Bíblia Sagrada em Apocalipse, capítulo 12. Os irmãos que vieram para se assentar à mesa e comer alimento sólido, diga glórias a Deus. Glórias a Deus. Apocalipse, capítulo 12. Deus tem algo tremendo da sua parte para nossos corações. É só estarmos bem ligados em espírito, bem ali atentos ao que a voz do Espírito Santo nos revela em nome de Jesus. Apocalipse capítulo 12, nós vamos ler do sétimo versículo a seguir, amém? Podemos já iniciar? Todos chegaram? Apocalipse 12. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. Batalhavam também o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. E ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E eu ouvi uma grande voz no céu, que dizia: agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez nos prostramos em oração na Tua presença, para pedir, Deus, que a Tua glória venha sobre esta palavra, sobre a boca, os lábios desse que vai estar pregando, sobre o ouvido de todos que estão ouvindo, e o Teu nome seja glorificado, dando o Senhor pelo Teu Espírito a cada um o discernimento desta palavra, para que verdadeiramente haja libertação, com a libertação o crescimento, e com o crescimento a Tua glória manifestada em nome de Jesus. Diga amém? Graças a Deus. Vamos meditar um pouquinho, né? Observemos alguma coisa, o detalhe dessa abertura, né? O inimigo das nossas almas, além de ladrão, ele é de homicida e destruidor, como está escrito em João 10, ele é também um acusador. Observemos a sagacidade do inimigo. Você viu aí nos versículos que nós lemos aí, ó, se não me engano, o versículo 10 de Apocalipse 12, que diz, deixa eu ver aqui, quando João ouve finalmente a grande voz do céu, dizendo, na parte B ali, né? Já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava. Quanto e quanto tempo? Que significa a todo tempo, né? Porque para Deus não existe dia e noite. Essa expressão é colocada aqui para nós entender que Ele não para. Ele está o tempo todo nos acusando diante de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Observemos, amados. Prestem bem atenção, porque não há como haver libertação sem entendimento da palavra, viu? A Bíblia diz que não é por falta de conhecimento que o povo não é liberto. É por falta de entendimento. E por falta de entendimento é que eles são levados à própria perdição. Então não adianta conhecer as Escrituras sem entendê-las. Nós temos que conhecê-las e compreendê-las. E tem um detalhe aí, não é com o homem ensinando, é com o Espírito Santo dando o discernimento, que o homem apenas é um instrumento. Quem traz o discernimento é o Espírito Santo, que a própria Escritura diz que é impossível o homem discernir as coisas de Deus pela mente natural. Então não adianta, diga para o irmão que está lá, fique em Espírito, mas fala com advertência para ele, fique em Espírito, senão a sua vida vai ser tecida em vão. Amém? É verdade. Se você não estiver em Espírito, você veio em vão, você veio passear, você não veio receber nada da parte de Deus, você veio passear. E na igreja não é lugar de passear, ninguém vai passear no hospital, né? Você vai lá por algum propósito, né? Assim também são as igrejas de Jesus, tá bom? Para a glória de Deus, vamos entender um pouquinho dessa mensagem. Então nós abrimos em Apocalipse 12, onde pudemos perceber que o inimigo está nos acusando dia e noite, o tempo todo diante de Deus. E ele é tão sagaz, amados. Lembrando que não sou eu que vou chamar de sagaz, porque sagaz é um elogio, né? Parece que não, mas parece soar como elogio se for transformado em outra palavra, que a sagacidade significa esperteza. E não sou eu que estou dando esse título a ele. A própria Escritura afirma que ele é sagaz.
Vamos lá em Gênesis capítulo de número 3. E Deus não coloca isso na escritura dele para elogiar o diabo não, dizendo que ele é esperto, né? Que ele é sagaz. A Bíblia diz isso para nós nos advertir, amém, igreja? Para nós ficarmos atentos, porque diz as escrituras em Gênesis 3. Gênesis 3, quando houve a queda do homem, né? E aqui está sendo narrado pelo Espírito Santo e escrito por Moisés, um dos 5 livros, né? O Pentateuco. Gênesis é o primeiro que ele escreve pelo Espírito Santo. E ele então revela aqui pelo Espírito Santo que a serpente, a mais sagaz, olha aí, ó, algumas Bíblias vão dizer astuta, e sinônimo de astuto é sagaz, e outro sinônimo de sagaz é esperto, outro sinônimo de esperto é perspicaz. Agora tudo isso aí significa ardiloso, olha só, que faz armações, artimanhas, com um propósito que não é dos bons não. Então a Bíblia diz que ele era a mais sagaz de todas as criaturas selváticas do campo que o Senhor Deus havia feito. Então disse a mulher, aí ele disse à mulher, assim disse Deus, não comereis de toda a árvore do jardim. Aí você vai lembrar do diálogo que houve entre a mulher e a serpente. Ela fala, não, Deus não falou isso, toda a árvore. Ela disse para não comer daquela árvore que está no meio do jardim, o fruto dela que eu não devo comer, porque ele disse, se nós comermos nós vamos morrer. Ele falou, claro que não vai, é conversa de Deus, aí vai. Ali ele com sagacidade, ele com esperteza, ele induziu o primeiro casal ao pecado, e a consequência disso é o mundo que você vive hoje, que nós vivemos hoje. Então assim ele continua. Eu não vou entrar nesse mérito, porque já houve ministrações sobre isso. Eu vou resumir para poder passar para a palavra, né? Hoje nós não vamos falar sobre a queda do homem. A queda do homem, todo mundo sabe onde foi exatamente nesse momento, onde a sagacidade, a esperteza, a astúcia, a artimanha, né? Esse inimigo articuloso armou para cima do primeiro casal, e a consequência do mundo é o que você vê aí. Realmente a Bíblia diz isso, que o mundo está da forma que está pela consequência do primeiro casal. E aí ele continua a fazer isso até hoje, amados. Ele continua a seduzir, ele continua a enganar. Observa que quando você vê, quando ele observa tudo, ele faz as artimanhas dele, fica tramando, articulando por fora, né, com sagacidade, com esperteza, e quando ele vê que alcançou o propósito dele, que já te seduziu, pronto, aí que ele faz? Aí ele vai diante de Deus, porque a consequência de você cair na sedução dele é o pecado. Amém ou não amém? Assim como foi com o primeiro casal. E assim o diabo faz. Ele vai trabalhando, articulando, com sagacidade, com astúcia, com esperteza, vai te enganando. Não precisa levar tudo isso lá para não. Isso aí não, o que tem? Não, isso aí Deus não vai se importar com isso. E vai levando, vai induzindo a pessoa ao erro. E depois acontece o quê? Ele percebe que a pessoa caiu no erro, aquela alma caiu no pecado, e imediatamente ele vai diante de Deus e acusa, como um promotor da justiça, né? Porque ele sabe que Deus é justo. Então ele vai em cima e vai mostrar a lei de Deus. A tua palavra diz isso, olha o que eles fizeram. Então vamos lá, a palavra de Deus vai nos confirmar tudo isso aí, voltando em Apocalipse, capítulo 12. Vamos ler um pouco da palavra para você não achar que o pastor está armando toda essa conversa aqui para te convencer. Eu quero que o Espírito de Deus te convença que o inimigo de nossas almas, ele é sagaz, e você tem que vigiar, porque a Bíblia diz para nós vigiarmos o tempo todo, amém? Porque ele anda em derredor procurando a quem destruir. Então, Apocalipse 12, de novo, aonde diz que ele é sagaz, veja no versículo 7, Apocalipse 12, 7. Então houve batalha nos céus, né? E ali o que aconteceu? Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava também o dragão com os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais achou-se lugar nos céus para eles, e foram precipitados, né? O dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás. Aí a Bíblia vai dizer claramente que engana, que seduz, amém? Seduz todo mundo, amém? Daí a prova bíblica que ele engana, ele seduz, ele é um sedutor. Vai em João capítulo número 10, por favor, amados. Vamos passear um pouquinho nas escrituras, para você ver que Deus já deixou tudo registrado na sua palavra, para que você realmente e eu possamos ser libertos
desses laços malignos, de um espírito que nós não podemos enfrentar sem a unção de Deus. Porque, infelizmente, é uma luta desigual sem Jesus. Por isso que esse louvor que fizemos aqui, sem Jesus não dá. E não dá mesmo, amado. Tem alguns que pensam que dá. Acham que o seu dinheiro vai comprar, né? Não compra saúde. Se vier uma doença fatal, cadê o dinheiro, né? Muitos que são poderosos, uma bala perdida, um acidente, perderam seus filhos, sepultaram herdeiros das suas heranças e viram dentro de um caixão um corpo, e ali o seu poder, a sua finança não pôde fazer nada. Diante de um ataque espiritual, a sabedoria humana nenhum valor tem. Nenhum valor tem. A única coisa que combate o inimigo é estar revestido da armadura de Deus e tendo a unção de Deus sobre a tua vida. Amém? Porque senão o inimigo é sagaz, é articuloso, ele é esperto, é a criatura mais sagaz que Deus já criou e passou a andar sobre a terra. Misericórdia. Então Deus nos adverte, lembrando-nos que Ele é um sedutor, Ele é um enganador. E João 10, o próprio Senhor vai nos alertar. Jesus está dizendo assim, presta atenção, porque agora há pouco nós lemos em Apocalipse 12, que Ele foi lançado, precipitado da glória de Deus, lançado para fora da glória. Amém? Você sabe que a glória de Deus é no terceiro céu, foi lançado para baixo. Então, e Jesus veio depois, embora Ele existe, e todas as coisas existem por causa dele, que Ele é o verbo, Ele é a palavra, Ele é a justiça, né? Amém? Estamos ligados? Então o que Ele vai dizer aqui é estar na terra de forma visível, né? O inimigo está praticamente de forma visível. Hoje você pode visualizar a maldade na terra. Hoje é muito claro. Você vê, tem pessoas que até dizendo, quantas vezes você escutou a seguinte expressão: não era ele falando, não era minha mulher falando, não era meu marido falando, não era meu filho falando. Já cansou de ouvir essa frase, né? E você talvez já tenha estado de frente com o diabo já em forma de uma pessoa, num filho, num esposo, numa esposa, num vizinho, num patrão, enfim. O inimigo, ele se manifesta nas pessoas. Não é raro alguém falar, eu via nos olhos dele que não era ele, que não era ela. Por quê? Ali estava manifestado, infelizmente, o próprio inimigo, né? E assim o Senhor nos alerta que todos que vieram antes dele aqui na terra, todos que vieram antes dele, assim como todos que olharem para quem é cristão, não crente, é capaz de ver a glória de Deus, ver o próprio Senhor ali. Amém ou não amém? Então, também o Senhor deixa bem claro isso. Jesus está até hoje, nós somos o corpo de Cristo na terra. Quem é cristão de verdade, os seus atos falam por si mesmo. E a expressão da glória de Deus está sobre o cristão. Então é o que diz aqui as Escrituras. Jesus falou, antes de mim, todos que vieram são ladrões e salteadores. Está ligando aí o que foi revelado lá em Apocalipse 12? Foi lançado da glória de Deus, foi lançado na terra. Então, ele veio lançado na terra, seduziu o casal. Alguns tempos depois veio Jesus para desfazer as obras do inimigo. Ele veio porque se o pecado entrou por um homem, tinha que sair por um homem. E Deus viu que não havia como o pecado sair do mundo, sair do homem, se ele não viesse pessoalmente aqui para fazer justiça. Já que o pecado entrou por um homem, a justiça tem que ser feita por um homem. Amém ou amém? Então por isso que ele se fez carne e habitou entre nós. Ele diz nessa hora, em João 10, deixando muito claro isso, deixando muito claro, que todos que vieram antes dele são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouvem o mal. Olha, não ouvem a ele. Amém? Você é a ovelha de Jesus? Não sei se você sabe, amados, estuda um pouquinho sobre o animal ovelha, você vai entender por que nós somos chamados de ovelha na Bíblia Sagrada. A ovelha é um animal muito dócil, um animal que nem quando está na morte, ele nem se manifesta de forma nenhuma, ele morre em silêncio. Mas não é só isso. A ovelha é um animal que tem uma visão muito curta, não consegue enxergar além de um limite de 1 metro e pouquinho. A visão dele é muito curta, é a visão nossa limitada a este mundo. A ovelha precisa de um condutor, e esse condutor chama-se pastor, mas não é um pastor qualquer, é o pastor dono daquelas ovelhas, e elas reconhecem quem é o dono dela. Ele chama cada um pelo nome. Lá no Oriente, amados, os pastores lá, eles chamam pelo nome mesmo. Quando tem um rebanho, mesmo que seja grande, ele tem o hábito de colocar nome nas suas ovelhas. Independente disso, às vezes não, que hoje a coisa comercial tomou um corpo muito grande, mas independente disso, a Bíblia, quando foi escrita naquele tempo, os rebanhos não eram tão grandes como hoje.
eram rebanhos familiares, amém? Então cada um, Deus, ele disse, o bom pastor, ele chama as suas ovelhas pelo nome, e elas conhecem a voz dele. As ovelhas, para quem não sabe, elas só escutam a voz até um vídeo que eu trouxe aqui uns tempos atrás, não sei se os irmãos se lembram, acho que foi no domingo, né? Óbvio, foi no domingo, que é onde várias pessoas chamavam as ovelhas, e aí era gravado, e as ovelhas nem se manifestavam. Bastou vir um dono do rebanho, quer dizer, o pastor, ele chamou as ovelhas com um assovio, se não me engano, não lembro o que era lá, sei que elas vieram todas ao encontro dele, porque elas conheciam o chamado do seu pastor, amém? Por isso que aqui está escrito, ó, em João 10, já saiu do lugar aqui, o ventinho tirou do lugar, João 10, versículo 10, todos que vieram antes de mim são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não os ouviram, amém, igreja? Então quem dá ouvido para a voz do diabo ainda não entendeu, não conhece o seu pastor ainda não é ovelha do pastoreio do Senhor. Então nós temos que vigiar e saber quem é que está ouvindo a voz do Senhor mesmo. Se você está ouvindo a voz do Senhor, está ouvindo a ministração da palavra, tem vivido dentro da palavra, você pertence ao rebanho do Senhor, porque você é uma ovelha do rebanho de Jesus, amém? Voltando ao Apocalipse 12, você vê lá que ainda dentro das palavras que vão afirmar a questão que ele é um sedutor, que ele é um enganador, você viu lá agora há pouco, lá no 12, não precisa voltar lá não, mas você viu, onde está escrito claramente lá, ele foi expulso do grande dragão, no versículo 9, e a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor, olha aí, ó. Então a Bíblia diz que ele é um sedutor, é um enganador deste mundo, ele seduz. E também a Bíblia diz em Apocalipse 20, agora sim, podemos ir lá, que o Apocalipse 12 nós já tínhamos lido várias vezes. Apocalipse 20, no versículo 10, aleluia, Jesus. Também diz assim as Escrituras, e o diabo que enganava, olha aí, ó, e o diabo que enganava, os enganava, foi lançado no lago do fogo. Aqui já é o final dele, diga glória a Deus. Essa revelação já é o final da história dele. Aqui acaba a história do diabo. Essa aqui é a revelação que é o final da história do diabo aqui, ó. Ele vai ser lançado num grande lago de fogo, e ele nunca mais vai se ouvir falar nesse nome. Então veja o que diz aqui, ó. E o diabo, o sedutor deles, outra tradução, o sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, aonde já se encontravam não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados dia e de noite pelos séculos dos séculos dos séculos. Olha aí, sem fim, né? Então a Bíblia está explicando aqui claramente para nós, nos dando referências registradas nas Escrituras, que o inimigo não é amigo de ninguém, amados. Ele é um sedutor, ele é um enganador, ele é um articuloso, e muitos de nós aqui já caímos na sua sedução, muitos de nós já fomos enganados por ele, e muitos de nós estamos pagando consequências do engano de Satanás. Veja em nome de Jesus Romanos. Por isso que não adianta depois ficar revoltado com Deus. Nós temos que ver aonde você parou de ouvir a voz de Deus e quando começou você a ouvir a voz da serpente. É esse que é o detalhe. Esse é o ponto da mensagem de hoje. Deus está nos revelando que o inimigo é sagaz. Nós temos que estar atento à voz de Deus, às suas Escrituras, e ficarmos firmes na sua palavra, em qualquer circunstância, e jamais você será confundido. Uma vírgula que você deixa de cumprir na tua vida é uma brecha que você abre enorme para o inimigo entrar e te acusar diante de Deus. Então vigia, amém, igreja? Romanos capítulo 8, versículo de número 20. Aqui também é uma outra passagem bíblica que vai nos mostrar claramente que Deus sabe que ele é sedutor. Deus sabe que quem peca é ele. Quando ele entra no homem, ele faz o homem pecar. Por isso que Deus ainda não, ele tem esse amor, essa misericórdia em relação à humanidade. Porque ele sabe, ele reconhece que não é o homem. O homem é induzido, é seduzido, é levado ao erro. E Deus deixa isso claro na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 20, quando diz: porque a criação ficou sujeita ao pecado, à vaidade, e não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Outra tradução, estamos ligados aí, gente? Estamos ligados juntos? Outra tradução: pois a criação está sujeita ao pecado, não porque quer, mas por causa daquele que a sujeitou. Olha aí,
Então Deus sabe disso e deixou isso muito claro nas Escrituras, que Ele tem esse conhecimento. O que Ele quer é que você tenha esse conhecimento, que o inimigo não é para se conversar com ele, não se conversa com o pecado. Quando o inimigo tenta seduzir você ao erro, não caia no laço do passarinheiro. Ouça a voz do Espírito de Deus, amém, igreja? É isso que o Senhor está nos dizendo. Mas vamos seguir em frente aqui. Eu convido a você a ir lá no final da Bíblia, em 1 João, no capítulo de número 5. É por isso que a Bíblia Sagrada diz que o mundo inteiro jaz aonde? É isso que você vai ler agora aí, ó. 1 João 5, versículo de número 19. Aleluia, Jesus. 1 João 5, 19. Glórias a Deus. 1 João, capítulo 5, e versículo 19. Onde é que eu estou aqui? Jesus, não. Glórias a Deus. Sabemos que somos de quem? Você tem convicção disso? Sabemos que somos de Deus, né? E que todo mundo jaz no, ou está no maligno, é o que diz as Escrituras Sagradas, né? E para quem não sabe, literalmente a tradução da palavra jaz significa dorme, né? Então o inimigo coloca um sono tão grande nas pessoas que elas acabam não enxergando, elas ficam como se fosse sem consciência e acabam agindo segundo a vontade do inimigo, não segundo a vontade de Deus. Também, amados, nós não podemos esquecer que esse espírito do diabo aí, essa serpente, ela é um anjo caído, e anjo é espírito, amém, igreja? Não pode esquecer disso. E ele tem poderes que Deus não tira o poder de ninguém. O poder não é que Deus vai lançá-lo no lago de fogo. Ele ficou limitado, mas o poder que ele tem, as habilidades que ele ganhou, não há como tirar dele. Ele tem habilidades que Deus deu a ele, como deu a você, deu a mim, habilidades que ninguém pode tirar de você. Amém ou não amém? Agora vai de como você vai usar essas habilidades, esses dons que Deus dá. E Deus deu a ele, principalmente a ele, que era chefe da guarda. Ele que tomava conta de uma grande parte, 33% de todo o exército do universo estava sob o governo de Satanás, de Lúcifer. Antes um anjo de luz, depois agora um demônio, um diabo, né? Um anjo caído que vivia nas luzes e agora habita nas trevas. E misericórdia, né? Então nós não podemos esquecer quem é esse espírito. Ele é um anjo caído. E a palavra de Deus diz em 1 Pedro, vamos juntos lá em nome de Jesus. Primeira carta de Pedro, você está ali pertinho dela, se você está em João. 1 Pedro, no capítulo também de número 5, e o versículo de número 8. A Bíblia nos alienta para nós sermos sóbrios, olha aí, ó. Fiquem sóbrios, sejam sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, diga para o teu irmão do lado, ele é inimigo. O que é o contrário de inimigo? E é o que ele não é. Ele é o contrário de amigo. Ele é inimigo, ele é adversário. A Bíblia diz claramente, o vosso adversário, o vosso inimigo, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas a Bíblia diz, ao qual deveis resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições que você passa, e se cumpre também em vossos irmãos no mundo. Amém? Mas é por isso que você passa por isso para receber a tua coroa da vitória. Amém? Então Deus está deixando bem claro nossa consciência hoje. O diabo é sedutor, o diabo é enganador. Ele vai trabalhar de todas as formas para você cair, para você sair fora da palavra de Deus, para em seguida, imediatamente, ele te acusar. Ele não vai parar de te acusar, vai ficar o tempo todo te acusando até que Deus julgue a tua causa. E misericórdia. E aí vai naquela questão, você vai ter que cooperar. Se você não cooperar, o julgamento vem, e aí ele fala, olha, continua a mesma coisa, dá para mim de uma vez, olha aí, não mudou nada. Então aí que entra a questão de que você deve, vamos abrir a Bíblia Sagrada, e depois vamos falar sobre o nosso advogado. Vamos abrir a Bíblia Sagrada em João capítulo 8, porque é uma passagem bíblica, amados, que mostra claramente a perspicácia desse inimigo. No capítulo de número 8, antes de nós falarmos sobre o grande advogado que Deus preparou para nós, glórias a Deus por isso, vamos aqui falar um pouquinho mais, vamos expor aqui numa mensagem mais objetiva,
para você ver a sagacidade, como ele é perspicaz mesmo. João capítulo de número 8, a partir do versículo 1. Quem encontrou, diga amém? Vamos ler juntos então, até o versículo de número 11. Diz assim as Escrituras: porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e logo pela manhã voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe então uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso eles diziam, tentando Jesus, para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo em terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se ele, dizendo: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio do pátio. Endireitando-se Jesus, e não vendo mais ninguém, disse à mulher: mulher, aonde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor. Então disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Diga amém? Vamos tentar decidir um pouquinho aí. O plano de sedução sobre essa mulher foi concretizado. Ou seja, essa mulher foi sondada pelo espírito do diabo, e ela caiu na sedução e caiu no adultério, e pecou contra a lei de Moisés. E a lei de Moisés era muito clara: a mulher que era pega em flagrante adultério, ela deveria morrer publicamente apedrejada. Essa era a lei de Moisés. Agora, com o objetivo, o segundo objetivo dessa artimanha do Satanás era fazer duas coisas: bom, eu mato uma alma, que é dessa mulher que caiu na minha jogada, e também agora já prendo Jesus, já amparo, já interrompo esse ministério dele, porque ele vai cair em contradição. Eu sei que ele vai cair em contradição. O coração dele não vai permitir que ela seja apedrejada, ele vai intervir e ele vai cair em contradição, porque cair em contradição com a lei é motivo de blasfêmia, e aí tem que ser levado a julgamento por blasfêmia. Então a artimanha do diabo era duas coisas aí. A alma ali da mulher era o menos propósito dele, ela foi apenas um instrumento. Ele trabalhou sagazmente e fez ela cair em adultério, e ali então fez com que pegassem ela no flagrante e levassem ela à morte. E ela foi levada, ela podia ter sido apedrejada no lugar onde ela foi pega em adultério, mas não, eles fizeram questão de pegá-la e levá-la diante de Jesus, porque queriam prová-lo, queriam tentá-lo a cair em contradição com a mensagem de Moisés. E isso é um pecado, uma blasfêmia passível de morte. Amém, queridos? Estão compreendendo? Então, só que quem estava ali, aleluia, olha o que o Senhor colocou no meu coração, não era só um homem sábio, não era só um grande profeta, como algumas religiões querem tornar o nosso Jesus um grande homem. Tem religiões que até respeitam Jesus, mas não respeitam como Deus, como Filho de Deus, como o Verbo que se fez carne. É aí que está o problema. Quem não aceita ele como Filho de Deus, como Deus mesmo feito homem, esse não aceita Deus o Pai. Então rejeita o Filho, rejeita o Pai. E assim também, amados, não estava ali um homem, um profeta, um sábio. Quem estava ali, diga bem forte, era Jesus, o advogado das nossas almas. Diga amém? E aquele advogado era um que jamais perdeu causa alguma e jamais perderá. Diga glórias a Deus. Então vamos lá, agora sim, vamos em 1 João, para você entender essa mensagem e glorificar a Deus, porque Deus não nos trouxe essa mensagem para nos acusar. Ele trouxe para nos advertir, amém? Para nos fazer ficar atento. E olha o que ele diz em 1 João capítulo 3. Glórias a Deus. 1 João capítulo 3.
O inimigo só veio nesse mundo para três coisas: matar, roubar e destruir. Isso todo mundo sabe disso, né, amados? João 10, versículo 10, Jesus fala, o inimigo, o diabo só veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Amém ou amém? Então vamos lá, capítulo 3 de 1 João e o versículo 8. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Mas para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer, diga glórias a Deus, desfazer as obras do diabo. Amém, igreja? Então Deus está revelando, claramente. Então o inimigo está nesse mundo para isso. Ele fez isso com aquela mulher morreria, mas só que ela teve olha, a sorte dela foi que levaram ela para o advogado, que é Jesus Cristo. E na mesma escritura, no capítulo 2, vamos juntos, por favor. Você está em 1 João, vai no capítulo 2. O apóstolo João escreve a seguinte palavra pelo Espírito Santo: meus filhinhos, todos chegaram juntos aí? 1 João 2:1. Estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Mas se porventura alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Diga glórias a Deus. Então aí que está o ponto que Deus mandou dizer essa noite. Filhos, eu sei que quem seduz, eu sei quem é que leva vocês ao erro. Agora o que vocês precisam entender é que vocês precisam ouvir a minha voz e parar de ouvir a voz do inimigo. Porque quanto mais vocês longe de mim estiverem, mais acesso à voz do diabo vocês terão, e mais queda vocês sofrerão. Então Deus está mandando dizer claramente essa noite: você passou por luta, está passando por provações, venha direto. É o inimigo te acusando, é o inimigo te acusando há muito tempo e lançando sobre você setas. Então você tem que correr diretamente a quem foi enviado para te salvar desses laços. Amém? Jesus o Senhor. Porque não há um justo sequer na terra. As escrituras dizem em Romanos 3:20, eu acho que todos conhecem, mas eu vou ler para os irmãos aqui. Romanos capítulo 3, no versículo de número 23, perdão, diz as escrituras sagradas: porque todos pecaram. Não há nenhuma dúvida sobre a palavra todos aqui, né? Isso inclui todos, inclusive aqueles que o pessoal pensa que é santo, né? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, todos carecem de Deus. Amém ou não amém? Então, seguindo aqui o raciocínio, não sai do raciocínio. Deus está deixando muito claro na nossa mente que há um sedutor, que há um enganador, e que Deus sabe que é Ele que nos faz pecar. Porém Ele fala: vocês evitem sofrer as consequências do pecado. Se vocês conseguirem evitar, vai ser muito melhor para vocês. Vocês vão ser muito mais felizes, bem-aventurados. Amém? Contudo, se caírem, Deus sabe que você caiu, qual foi o motivo que fez cair. Aí Ele fala: você deve correr diretamente de volta às asas do Altíssimo, pedir a proteção de Deus. Ali você vai se arrepender, ali você vai fazer votos, ali você vai fazer propósitos com Deus. Amém, igreja? Então Deus vai se levantar do trono para julgar a tua causa, porque tem um advogado diante de Deus te defendendo. Amém ou amém? O acusador está lá o tempo todo, noite e dia e noite te acusando, mas agora Deus proveu para você um defensor. Glórias a Deus por isso. Amém? Eu convidaria a igreja a voltar ao Evangelho de João, porque Jesus deixa muito claro que a sua vinda a este mundo não foi para julgar este mundo. Veja em João 3, por favor, amados. Jesus não é acusador. Quem é acusador é o diabo. Jesus não veio para julgar, Jesus veio para salvar. Diga glórias a Deus. Essa palavra está sendo pregada aqui essa noite, é para te salvar, amados. Não é só salvar a alma. As pessoas confundem salvação com a salvação da alma. Quando a palavra fala em salvar, salvação, ela não envolve só a vida espiritual na eternidade. Salvar você do que você acabou de cair, do que você está prestes a cair, livrar você, salvar você da próxima armadilha. Aqui você já caiu, paciência, levante-se, pegue-se na mão de Jesus, olha para frente, glorifique ao Senhor, que você está com fôlego aí. Amém ou amém? O fôlego está aí, e todo ser que expira, louve ao Senhor. Amém, igreja? A igreja está conseguindo aprender e assimilar o recado de Deus? O Evangelho de João vai ficar muito claro para nós, no versículo número 17, no capítulo 3, João 3,17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, olha aí, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Diga glórias a Deus. É muito claro isso, ó. Quem nele crê não é condenado.
Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito do Pai, do Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio para o mundo, ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Você também está ouvindo a palavra hoje aqui? A decisão vai ser sua. Você pode amar essa palavra, você pode assimilá-la, você pode dizer, Senhor, daqui para frente vai ser tudo diferente, que eu vou cumprir a tua palavra, ou você pode ignorá-la. Não, essa palavra para mim não vai, eu prefiro continuar da forma que eu estou. Deus não vai fazer nada, não está te condenando agora, não há nenhum julgamento agora. O que há, na verdade, Deus te alertando para você não cair. Mas se a tua alma ainda não entendeu e continua a querer viver nas trevas, vai cair nessa passagem aqui. Se teu fôlego for pedido já hoje, a pessoa saiu da igreja e diz, não, para mim não resolveu nada, eu vou continuar a mesma coisa. Essa pessoa não tem domínio de si mesma. Essa pessoa pode a qualquer momento perder o seu fôlego. E aí? Aí você foi. Aí vai entrar a palavra que já disse, está aqui, ó. Eu não vim para condenar, mas quem não crê já está condenado, porque a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Ixi, eu esqueci uma pessoa em casa hoje. Coitado. Perdão, ela não vai. Eu lembrei agora, no meio do caminho. Jesus, só por Deus. Vamos seguir em frente aqui. Meu Deus do céu. Até as irmãs devem saber quem é, né? Tadinha, estava em campanha. Mas vamos seguir em frente, ela não tem público. Vamos lá, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E olha o que a palavra diz, porque todo aquele que faz o mal está aborrecendo a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas aquele que pratica a verdade, este vem para a luz, tem prazer de vir para a igreja, tem prazer de ouvir a palavra. Por quê? Porque as suas obras, elas são feitas em Deus. Aí, ó, ele faz questão porque ele quer ver a palavra da justiça se cumprir na vida dele, porque as suas obras, elas são feitas em Deus. Diga amém? A igreja está bem consciente disso? Em nome de Jesus? Então Deus está falando aos nossos corações. Lá no capítulo 12 do mesmo evangelho, capítulo 12 e o versículo 46 a seguir, assim diz as escrituras: eu sou a luz que vinha ao mundo. Olha aí, Jesus dizendo, eu sou a luz que vinha ao mundo, para todo aquele que em mim não pereça, não permaneça nas trevas. Amém? Se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo. Olha, eu não julgo, porque eu vim, não foi para julgar no mundo, mas vim para salvar no mundo. Diga amém? Está aí a palavra de Deus revelada claramente. Quem me rejeitar, versículo 48, quem rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu vos tenho pregado, essa há de julgar no último dia. A igreja está bem consciente disso. Então Deus está revelando a nossa mente, a nossos corações, coisas grandes e ocultas que a nossa alma não entendia, mas agora ela passa a entender. Olha o importante, amados. O Espírito Santo me revelou algo, voltando à questão daquela mulher lá, o Espírito Santo me revelou algo sobre aquela mulher. Ele falava ao meu coração assim, sobre os acusadores dela, né? Ele me disse que muitos daqueles que acusavam ela, que levaram diante de Jesus, que estavam dispostos a matá-la, o Senhor falou ao meu coração, muitos deles, alguns deles, palavra perdão sobre alguns deles já tinham até se deitado com ela. Olha só, hein? Pois ela era uma mulher carente, ela tinha algumas carências, e aquilo, você sabe, os homens como são até hoje assim, né? O homem, infelizmente, se reúne, o homem do mundo, está sabendo, da fulana, eu peguei fulano e tal. Ah é? Vai. Para quem não sabe, é assim que os homens do mundo estão, viu? Só para quem não sabe, todos, sem exceção, viu? Então é assim que Deus me fez ver a revelação disso, que aquela mulher já havia se deitado com alguns daqueles acusadores. Aí, por que o Senhor me revelou isso, Senhor? Para você entender, quando Ele me deu a mensagem, que o sedutor faz isso, ele seduz, te usa. Depois, quando você não tem mais valor para ele, o que ele faz? Ele vai diante de Deus, te acusa, com o objetivo de te matar. A igreja está compreendendo? Por que Deus trouxe essa revelação? Para entender que nós temos que ser instrumento de Deus. Você foi chamado
para ser a expressão da glória de Deus na terra. Diga amém? Então, continue firme aí. Então, amados, o inimigo só finge que é nosso amigo, só finge, e se aproveita das pessoas nessa suposta amizade. Aí o que acontece? Quando a pessoa vê que as pessoas atenderam os caprichos dele, é levado diante de Deus cheio de acusações. Então, sigamos em nome de Jesus a palavra, e não nos tornemos amigos desse mundo, pois a Escritura diz, Tiago capítulo 4, olha o que o nosso Deus revela sobre essa passagem. Tiago 4, versículo 4. A palavra diz: infiéis, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Olha aí, não é? Ou seja, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Pois aquele que quiser ser amigo do mundo está se constituindo inimigo de Deus. Algumas traduções diz: portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Misericórdia. Então, amados, é melhor você ser amigo de Jesus, viu? Aliás, diga para o teu irmão do lado: Jesus é o único amigo. Amém? Jesus é o único amigo. Ele fala: eu vos chamo de amigos, não vos chamo de servos. O diabo diz, lá no mundão lá fora, nas doutrinas que ele gosta de usar, ele chama quem ele usa de cavalo, ou seja, o mundo em cima. E ó, estou esporada para esporas, aquelas esporas que batem e machucam o cavalo, tem que se mexer, né? Ele é conduzido aonde quer, a visão dele só fica voltada aonde ele quer levar, né? É assim que ele chama quem ele usa de cavalo. E Jesus nos chama de amigos. Amém, igreja? Ele nos chama de amigos, porque os amigos não sabem, os amigos sabem toda a verdade. Ele não esconde nada dos amigos, e por isso que ele nos chama de amigo. Ele fala: os servos não sabem, está em João 15, para quem não sabe. Os servos não sabem o que seu patrão, o que o seu senhor tem, né, de oculto, mas os amigos, a eles tudo é revelado. Então Deus nos trouxe a verdade, nos trouxe toda a verdade, nos estendeu, nos abriu os céus. Diga amém? Então, amados, Jesus é o nosso único amigo. Não é só o único caminho, a verdade e a vida, não. Ele é o nosso único amigo também. E ele, além de nos chamar, a Bíblia Sagrada diz em Lucas 10, 19, que ele nos deu a sua autoridade. Olha aí: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Há pouco eu não disse que um anjo caído, chamado diabo, Lúcifer, Satanás, inimigo das nossas almas, ele tem ainda poder, e Deus não tira o poder? Então Deus não tira, mas deu o poder dele para nós. Diga glórias a Deus. Então olha, ele nos chama de amigo, e diz em Lucas 10, 19: eis aí vos dei o poder para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano algum. Eu ouvi algum glórias a Deus? Glórias a ti, Senhor. Então a conclusão é: Jesus realmente não é só o único caminho, a verdade e a vida. Ele é o amigo e advogado que temos neste mundo. Diga graças a Deus. Amém? Por isso que você deve tomar posse dessa mensagem e passar a ouvir só a voz de Deus. Não converse com o pecado, não dê lado para o inimigo, porque ele não está nesse mundo brincando. As Escrituras dizem que ele só veio para matar, roubar e destruir. Amém? A palavra de Deus diz claramente que ele é o nosso amigo, é o nosso advogado. Então diga para o teu irmão do lado que fique bem claro esse tema da noite. O tema dessa noite é: não temos somente um amigo, mas temos também um advogado. Ou seja, nós temos um amigo e advogado. Diga amém? Esse é o tema. Nós temos um amigo e advogado. Aplauda a ele, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia, Jesus. Eu vos tenho dito estas coisas para que não pequeis, mas se porventura alguém pecar, lembre-se que vocês têm um advogado. É o que diz as Escrituras. Agora você pode aplaudir de novo, Senhor. Aleluia. Glória a teu nome, Senhor. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Igreja, por favor,
Eu vou estar agora pedindo que a igreja se coloque em pé. Eu quero orar pelas coisas que estão aqui no altar, para que elas sejam retiradas. Depois nós vamos fazer a campanha, tá bom? Vamos fazer diferente hoje. Senhor Deus e Pai, porque Deus quer que você receba agora uma unção de testificação. Não deixar passar muito tempo não, para que essa palavra fique agora bem plantada. Então agora você coloca a mão no teu peito, porque é onde Deus vai plantar essa semente. Lançou essa semente, e agora Ele vai fechar o teu coração, para que não entre pedra, que não entre seta, para que essa palavra fique lá, trabalhada por Ele, para que ela possa crescer como uma semente e dar fruto no tempo devido. Senhor Deus e Pai, todos os teus filhos ouviram a tua palavra. Pai, ela foi lançada pelo Senhor como uma semente nessas terras que são terras preparadas para receber a semente que é a tua palavra. Deus, como um bom agricultor que tu és, cuida dessa semente para eles, Pai. Ensina-os em cuidar dessa terra, Pai, em nome de teu Filho Jesus. E como teu ministro, eu profetizo que essa semente dará fruto no tempo devido, e o teu nome será glorificado no fruto dessa semente. Em nome, falar com você, meu irmão, minha irmã, querido, querida, que nos encontrou no blog da comunidade evangélica Mão de Deus, ou no próprio YouTube, não sei de que forma você nos encontrou. O mais importante é que você encontrou-nos, e essa mensagem você ouviu e chegou até aqui, e agora sentiu no coração até uma tristeza. Poxa, eu não estou lá em Londrina, não sei onde é essa igreja, não estou naquela cidade, sou de outra cidade, sou de outro país, enfim, não importa onde você esteja, você encontrou-nos e a mensagem chegou ao teu coração e sentiu um desejo de fazer essa campanha. O que fazer? Vou a Londrina fazer a campanha? Não, hoje Deus, através dessa ferramenta que é a internet, nos coloca aí lado a lado, juntos, muito próximos. E esta é a oportunidade que você tem. Mas como que eu vou fazer, pastor? Essa folha que o senhor está distribuindo aí na igreja, tem essa possibilidade de chegar em tuas mãos. Entre em contato comigo no e-mail que está passando agora. É um e-mail meu pessoal. Eu pessoalmente vou responder a você, vou entrar em contato com você, vou enviar no anexo, vou anexar no meu e-mail a resposta, junto à resposta, a folha da campanha. E ao receber a resposta, você vai imprimir quantas folhas você quiser, porque assim como na igreja, não pode fazer uma folha para várias causas, por favor. É uma folha para cada causa, tá? E eu vou explicar por quê. Então, é uma folha para cada causa. Você recebendo ela, imprime quantas você quiser e faça quantas campanhas você sentir de fazer, amém? E eu agora vou passar a instrução aqui para a igreja e para você também, tá bom? Como é essa campanha? Ela é uma folha muito didática. Tem aonde você coloca o nome, amém? Tem as referências bíblicas do que ela se refere. Há um campo que você vai registrar se é para a sua vida própria ou é para terceiros, tem aqui as opções. Tem um espaço para você detalhar a causa ao Senhor, tá? Porque deve ser colocado tudo diante do altar dele, em forma de orações e súplicas, né? E você vai colocar, registrar, vai ficar oficializado qual é o motivo da sua campanha quando você registrar nesse espaço. Não cabendo aqui, você coloca no verso, mas é um espaço suficiente para você resumir e colocar aqui o motivo da sua campanha. E depois você vai acompanhar numa agenda que tem aqui, ó, ela vai da primeira à sétima semana, e você vai acompanhando ali, datando, quando é o dia de vir para o culto, ou o dia de abrir o blog e ouvir a mensagem, já preenche antes, coloca a data, para que você saiba que semana você está fazendo, até completar 7 semanas, tá bom? Em nome de Jesus. Isso foi instrução de Deus. Aí a Bíblia nos revela o que a palavra diz aqui embaixo, ó. Sem fé é impossível agradar a Deus. E fé nós sabemos que é a certeza e a convicção das coisas que se esperam, né? Daquilo que nós não vemos. Então é pela fé que você pegou essa campanha e Deus honrará a sua fé em nome de Jesus. Quem pegou a folha, coloque-se em pé. Se houver alguém na internet que já está com a folha em mãos, né? Já solicitou a folha, já preencheu ela, é o seu primeiro dia, então vamos falar com Deus também, pega a sua folha e vamos falar com Deus em nome de Jesus. Obviamente você aqui na igreja não está ainda com a campanha preenchida, mas já ouviu a palavra, você vai preencher depois em casa, vai orar agora, apresentar ela, o motivo da campanha ou das campanhas, e você vai estar valendo como oficialmente está sendo o primeiro dia. Faltarão mais 6 semanas, que você pode alternar em fazer aqui ou fazer na igreja filha, que na rua Canindé, número 135, aqui em Londrina, próximo ao Detran, às quintas-feiras lá, às 20 horas, em nome de Jesus.
Então você que pegou a campanha, é o seu primeiro dia, enquanto o pastor fala ao microfone, fala com Deus agora em oração e expõe publicamente no mundo espiritual qual o motivo de você iniciar essa campanha ou essas campanhas. Fale com Deus em nome de Jesus. Deus, aí estão seus filhos registrando através de uma oração os motivos que estão levando-os a fazer a campanha. Deus, o Senhor é onisciente, onipotente, onipresente, tudo o Senhor sabe, tudo o Senhor vê e tudo o Senhor pode, mas é necessário que eles exerçam a fé e façam isso para a tua exclusiva glória. Que teus anjos cuidem de cada oração, cada petição, e elas são escritas no livro da vida deles, que eles tiveram a fé, a convicção e a certeza de que estão entregando nas tuas mãos. Então, que eles possam descansar, confiando e crendo na tua glória sobre a vida deles. Pai, é para a tua exclusiva glória que eu abençoo a todos que estão iniciando essa campanha e declaro que verei os testemunhos, como palavra profética, eu verei teus filhos dando testemunho da tua glória sobre essas causas, em nome de Jesus, porque eles são o que a tua palavra diz que eles são, porque creram no Senhor através de Jesus, são mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém. Agora é a hora de você orar publicamente e dizer em alto e bom som, para que o mundo espiritual trema ao ouvir a voz da tua oração. Diga claramente: Senhor Deus, repita comigo: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu estou em tua presença, acabei de apresentar na minha oração os motivos da campanha. Agora publicamente eu estou declarando que eu sei a quem entreguei nas tuas mãos, Senhor, e sei de quem receberei de ti, em nome de Jesus, a minha vitória, e todos saberão que só o Senhor é Deus da minha vida. Para a glória do teu nome, eu declaro publicamente a minha vitória sobre esta campanha, em nome de Jesus. Diga amém. E eu concordo com a sua vitória, e está ligado aqui na terra e ligado com Deus, e Deus dará a você a graça de você dar o testemunho e glorificar o nome dele através do nome de Jesus, pela vitória que ele te entrega em nome de Jesus. Diga amém. Então você leva para a tua casa, preenche e volte 6 semanas a mais, até completar a 7ª semana. Você da internet, a mesma coisa, abra a internet no blog da igreja, semanalmente, Comunidade Evangélica A Mão de Deus, blogspot.com, e você vai estar abrindo ali, e toda semana é trocada a mensagem, e ela não é trocada, ela fica ali. O blog é como uma revista, você pode ir lá no finalzinho do blog, lá tem páginas anteriores, lá vão ter as mensagens anteriores. Temos ali, para a glória de Deus, uma quantidade bem grande já de mensagens para a glória e honra do nome de Jesus. Amém? Você da igreja também, que pegou essa campanha, volte e 7 semanas você cumpra até completar aí em nome de Jesus, tá bom? Agendinha sua aí e fechar com chave de ouro, glorificando a Deus. Aqueles que estão no meio da campanha, coloque-se em pé em nome de Jesus. Aqui na internet também, quem está do 2º ao 7º dia, coloque-se em pé, que eu quero orar por sua causa em nome de Jesus. Não é necessário agora você registrar de novo os motivos, você já pediu no primeiro dia, amém? Deus não é surdo, já as mãos dele estão estendidas para a tua causa, amém? Ele já ouviu, já está registrado. Agora você vai no mundo espiritual oficializar a tua fé, que ela está aí viva, convicta, ela está no teu coração de a quem você entregou. Então você vai fazer a seguinte oração, e você da internet também, faça essa oração publicamente, para que as trevas novamente ouçam e tremam pela tua fé. Digam: em nome de Jesus, eis-me aqui, mais uma vez, na presença de Deus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, declarando publicamente que esta campanha, desde o primeiro dia, eu já tomei posse da minha vitória, e eu sei que receberia a minha vitória. Aliás, já tomei desde o primeiro dia posse, porque eu sei perfeitamente quem é o Deus que eu sirvo. Para a glória do nome de Jesus, eu darei testemunho no tempo devido, e quem será envergonhado, quem ficará envergonhado, e serão todos os inimigos que se levantam contra esta campanha, porque ela está nas mãos do meu Deus, o Todo-Poderoso. Nada pode o inimigo, em nome de Jesus. Diga amém. Você toma posse dela, e eu concordo com a tua vitória, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor Jesus. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Aqueles que terminaram a campanha, aqui na igreja tem um vaso de oração ali para você colocar ali, deixar ali, e nós vamos continuar orando e intercedendo por sua causa. Você da internet, você não tem como fazer isso,
Mas você pode voltar a falar comigo através daquele e-mail. Eu vou orientá-lo o que fazer com a campanha após o encerramento dela, em nome de Jesus.